Tudo bem? Um vídeo anterior que eu fiz, que algumas pessoas assistiram, eu coloquei como título A Vida Antes do Windows. Mostrei como que era a gente mexer num computador quando não existia o Windows ainda. Então, neste vídeo, eu vou estar falando agora da vida antes do smartphone. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveite agora e se inscreva. Também acione o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. Fiquem com a vinheta e a gente já volta falando desse assunto. Os telefones celulares de hoje em dia, que até agora o nome é smartphone, antigamente era mais chamado de telefone celular mesmo, eles contêm todas essas funções que tem atualmente, principalmente por causa dos seus componentes que foram ficando cada vez menores, uma tecnologia cada vez melhor também associada a esse tamanho menor. Então, por isso, cabendo cada vez mais componentes internos dentro do smartphone. E entre esses componentes, inclusive, está o GPS que eu não comentei no começo do vídeo. E antes não era bem assim. Antes tinha o celular, que era bem mais simples. Ele deu uma melhoradinha, mas ainda não tinha tantos componentes como atualmente. Eu até tinha um celular antigo que ainda não tinha a máquina fotográfica embutida, mas eu não tenho ele atualmente. Vou estar mostrando um que já tinha a máquina fotográfica, mas como é que fazia antes de ter essa máquina fotográfica também. Um dos telefones que eu tive, celulares, foi esse daqui, por exemplo, da Sony Ericsson. Esse telefone da Sony Ericsson, que era um modelo Cybershot, eu vou estar mostrando mais perto daqui a pouco, ele já tinha um teclado um pouco melhor para digitar, a tela colorida, já vou estar mostrando mais de perto, e inclusive a máquina fotográfica, que era só você dar uma pequena empurrada aqui para o lado e pronto, já deixava a máquina fotográfica aqui exposta e mostrando a imagem aqui inclusive. Mas antes, um tempo atrás, eu não tinha esse celular com máquina fotográfica. Ainda não tinha celulares com máquina fotográfica na época. Então como que a gente fazia? Tinha essas máquinas aqui, que eram assim grandes mesmo, eram essas até mais simples, né, que tinha, e tinha um rolo de filme fotográfico que você colocava aqui dentro, inclusive esse ainda está com filme, nem sei se vai dar certo eu revelar. Já o flash aqui embutido, ela mudava, no caso essa daqui com pilha, mudava automático conforme você batia a foto, outras não, você tinha que rolar manualmente o filme. Só que essa máquina fotográfica era um pouco complicada para ficar carregando para os lugares. Então, com o tempo, os fabricantes de máquina fotográfica acabaram diminuindo o tamanho, tornando também as máquinas digitais. E inclusive eu cheguei a comprar essa Cybershot de 7.2 megapixels, aonde mostrava a imagem atrás. Infelizmente essa daqui não funciona mais, porque acabou danificando a parte do visor. E essa máquina dava até para carregar no bolso também. Mas depois, com o tempo, eu acabei depois... essa daqui eu deixei de lado e acabei comprando uma menor também, Sony Cybershot, aonde, deixa eu ligar aqui para mostrar, essa daqui inclusive ela dá zoom, está funcionando perfeitamente, vou estar mostrando aí mais de perto logo.
e você inclusive poder mudar aqui para filmar separado, além de bater foto, fazer filme também. E dava para carregar no bolso numa calça comprida, normalmente. Então ia para barzinho, a fazer alguma viagem curta ou até uma viagem longa, levava essa máquina fotográfica junto para bater as fotos. Agora, até um pouco antes de aparecer essas máquinas aqui, chegou a aparecer esta máquina parecida com essa da Sony, por exemplo. Essa da Sony, ela era também digital, não tinha assim um visor, né, digital tão bom como esse, mas era o que tinha na época, e com bastante recursos. Inclusive, além de cartões, tem espaço aqui para você colocar cartões, né? Aqui, por exemplo, que é o cartão proprietário da Sony, o Memory Stick. Também tinha espaço para você colocar disquete, é isso mesmo. Essa parte aqui é para colocar disquete. Vamos mostrar agora tudo mais de perto para vocês verem melhor. Primeiramente aqui mostrando o celular. Então aqui conforme vocês podem ver, né, a tela colorida. Esse daqui na época já tinha um pouco mais de recursos. Então tinha aí como você estar colocando os contatos facilmente. Passava até alguns vídeos, jogos. A mensagem era através do SMS, que é o famoso torpedo na época. Colocar também um alarme para tocar, ou lembretes. Inclusive, aqui a parte das configurações e até mesmo rádio. Dava para você tocar rádio através do telefone celular. Mas isso quando foi dando uma melhorada, porque antes nem isso tinha, nem tela colorida tinha. Eu não tenho ele para estar mostrando agora. Já quanto aqui, estão vendo mais de perto, aqui a câmera fotográfica. Deixa eu deixar aqui do lado correto, com a lente aqui. Então nessa época já começou a aparecer aí as câmeras fotográficas nos celulares, até um pouco antes desse modelo da Cybershot. Como vocês podem ver aqui, já mostrando a imagem aqui para bater a foto. Está funcionando perfeitamente esse celular. Já aqui uma câmera fotográfica antiga, ainda na época dos filmes. Esse filme aqui era através química, né? Pura química e física também. Simplesmente abrindo aqui o visor, a luz entra, batia no filme, que tem uma solução química, fazia a reação química, onde acabava ficando a imagem que havia entrado aqui pelo visor. Então, bem simples. Então, depois, com o tempo, as máquinas foram ficando digitais. Aqui eu mostrando primeiro a que eu tinha, a outra não era minha, né? A Mavica da Sony. Então essa foi uma das últimas que eu tive, que eu levava no bolso mesmo para tirar foto em barzinho, alguma reunião com amigos, um churrasco, por exemplo. E aqui está funcionando perfeitamente também, como podem ver. Inclusive tendo o zoom óptico e zoom digital. Então, como a câmera, inclusive quando o celular já tinha uma câmera, a imagem não era muito boa. Então era muito melhor levar essa câmera do que usar a própria câmera do celular. Então a Sony Cybershot, essa já com 16 megapixels e com lentes Zeiss. Não sei se estou pronunciando corretamente. Mostrando para vocês agora essa Mavica. Essa daqui realmente é muito difícil de encontrar, essa câmera. Não sei se muitas pessoas tinham. Ela tinha uma resolução, vejam aqui, de 1.2 megapixels, que na época era uma ótima câmera. Veja a diferença da Sony, 16 megapixels.
Então ela tinha a gravação através de disquete, você inseria um disquete aqui, ou através de cartão. Vamos rodar aqui o Memory Stick. Você abrir esse compartimento e inserir o cartão aqui para gravar as imagens. Aqui toda a parte de menu, veja, para ejetar o disco. Levantava aqui e puxava para ejetar o disco aqui, o disquete, né, na verdade. Aqui toda a parte para você mexer nas configurações, onde aparecia digital aqui, mas infelizmente o visor não está funcionando. E me passaram ela sem a bateria também. Aqui eu estou sem a bateria. Então essa câmera é mais para guardar de lembrança mesmo. Vejam que tinha um zoom 6 vezes, mas digital, não era ótico. E na época uma câmera bem avançada, inclusive com um flash próprio aqui, da Sony, a Sony Mavica. Então para quem nunca viu essa câmera, aqui está. Muito interessante. Mostrando aqui todos os lados dela, inclusive com a parte para você colocar no tripé. E quem não tinha calculadora também, a gente levava uma pequena calculadora no bolso. Um pouco antes dos celulares terem uma calculadora mais fácil da gente estar utilizando, também tinha umas calculadoras pequenas assim que muitas pessoas tinham, como essa Casio, que está em ótimas condições ainda, bem antiga essa Casio aqui. Eu tive também uma agenda eletrônica da Casio. Na verdade, essa daqui foi minha segunda agenda eletrônica. Eu cheguei a ter uma antes dela. Depois comprei essa que ela tinha um pouco mais de memória. Ela ainda está funcionando. Vejam aqui que ligar. É um visor bem simples. Então você colocava a agenda telefônica. Colocava anotações para memória ou coisas para fazer. Aqui a parte de schedule, é tipo um calendário mesmo, lembretes também. Aqui, alarme, que está um pouco forte aqui o visor. Você podia também deixar uma parte com uma senha. Então você inserir uma senha, alguns telefones, alguns lembretes, você poderia deixar inserido com senha. Caso você perdesse ou alguém acessasse, não ia conseguir acessar a parte com senha. E normalmente aqui a parte com calculadora também, onde você faria o cálculo normalmente aqui, mais 3 igual. Então, múltiplas funções nessa pequena calculadora aqui mostrando, né, os modos, fazendo até conversão. Digital, diário digital SF 3600A. Tinha 64 KB de memória total para guardar todos os seus lembretes, agenda telefônica e tudo mais que você quisesse colocar aqui. Na época era bastante coisa, dava para colocar bastante coisa aqui. Tanto que eu tenho ela até hoje, mas não estou utilizando. Vamos ver aqui o outro lado. Aqui o outro lado dela, a parte traseira. Aqui onde põe as pilhas, são duas pilhas. Então aí para vocês a agenda Casio. Para quem não sabia ir para outras cidades ou para uma cidade grande como São Paulo, hoje atualmente temos o GPS no celular. Agora aqui não. Na época era um GPS separado, no caso aqui o Iris, onde você, vamos ligar aqui, ligou, você já deixava aqui separado aqui no vidro do carro. Isso daqui é um pouco mais complicado para a capacidade de bateria baixa.
Aí você vinha na parte de navegação, para ele mostrar um mapa e já começar a verificar. A bateria está com baixo, então vai ser difícil aqui. Aí a partir que você mostra um mapa aqui, vamos ver, ele vai tentando aqui. Ele vai tentando captar os sinais dos satélites, mas ele não é tão rápido como os celulares atuais. Mas funciona igual o GPS do celular atual, com diferença que é separado. Então eu cheguei a ter esse Ares aqui, que atualmente está desatualizado e não estou usando. Naquela época, celulares não tinham como guardar tantos dados, ter tantas coisas como os atuais. Quem tinha um pouco mais de dinheiro para gastar ainda tinha o Palm. Vou ligar aqui para vocês. O Palm é uma agenda também, mas com múltiplas funções. Tem uma canetinha aqui que você tira aqui lateral, ela fica encaixada aqui lateralmente. Então é só estar puxando, desencaixando. Então aqui vai ter aplicativos, como por exemplo, calendário, calculadora, cartões, entre outros. Anotações. Vamos ver aqui, tem mais coisa aqui. Vejam que tem também SMS, jogos, mídia, documentos. Inclusive nessa parte de documentos, tem o uso aqui tanto do Excel como esse daqui, se não me engano, sim, Word, e cria apresentação também. Excel, Word e apresentação. Aqui nessa agenda eletrônica Palm, o mini computador de mão Palm seria mais correto. Vamos ir para a parte principal aqui. Então também separado aqui músicas, fotos e vídeos, você pode guardar até fotos pessoais. A parte da web, então acessar a internet também através dele, que não consegue acessar agora, porque a internet protocolo está diferente. Memorando. Vamos ver se dá para ir mais para baixo. Aqui não. Inclusive você podia escrever aqui. Ó. Ele ensina como faz para você escrever. Ao invés de digitar, você escrever naturalmente para ele ir digitando conforme você escreve. Ele converte sua escrita em digitação. Sim, vem aqui do lado, lembrei. Então você vindo aqui no 2, tem mais calculadora, SMS, despesas também e o relógio. Esse daqui, o Palm, um computadorzinho de mão aqui da época. Inclusive esse Palm também tinha algumas coisas a mais, como por exemplo, um teclado que você podia estar carregando, um teclado dobrável. Então aqui você desdobrava aqui o teclado. Colocava ele aqui, que é mais ou menos, né? Apenas para ter uma pequena noção. Então, por exemplo, deixava ele aqui apoiado e conectava, creio que através do Bluetooth, sim, se não me engano. Aqui tem as pilhas, coloca as pilhas aqui dentro desse tubo redondo e você digitar normalmente, mais fácil do que ficar com a caneta fazendo aqui o trabalho. Então tinham esses acessórios também o Palm. E aproveitar e mostrar um dos celulares que eu tive, um primeiro celular que eu tive de toque na tela. O outro da Sony Ericsson não era, né? Como vocês viram, toque na tela, era direto pelo menu. Esse telefone da Sony Ericsson. Eu gostava muito da Sony. Eu comprei alguns telefones celulares da Sony. Aqui vejam que através do toque, fazendo desbloqueio. E nessa época já tinha
até joguinhos mais bem elaborados, Facebook. Então aqui já estamos saindo um pouco aqui até um pouco do assunto, sendo que nesse tempo já está começando a facilitar mais as coisas. Aperta aqui, opa. Então, como vocês podem ver, facilitou bastante quando começou a ter celulares onde você, com um toque dos dedos, você já acessava a tela, os aplicativos e tudo mais. Inclusive esse já tinha como estar colocando GPS, como vocês viram aqui, eu já tinha um navegador instalado. Ah, sim, e mais uma coisa que eu ainda não mostrei e ainda não comentei. E na época que ainda os celulares não tinham nada de câmera. Então você teria que comprar isso daqui, uma câmera portátil. E essa câmera na época já era considerada um pouquinho avançada, digamos assim, por causa do tamanho compacto. Infelizmente ela não está funcionando 100% para eu mostrá-la funcionando. Então vou mostrar aqui rapidamente. Eu alterei aqui um pouco o ângulo. Essa câmera ela funcionava com uma bateria. Então você tinha uma bateria pequena e você poderia também adquirir essa bateria com uma duração maior, que é da JVC. Ela tinha essa proteção da lente, aqui a parte do microfone, essa parte aqui era do zoom, diminuir o zoom, aumentar o zoom. Você via o que estava filmando através daqui, podendo controlar o foco através dessa rodana aqui, digamos assim, que é onde conecta a bateria, que é onde conectava a TV, né? Na TV, né? E qual que era o sisteminha dela? Inclusive você conectando na TV, tinha um controle que você poderia assistir na TV ou diretamente nela também, dando aqui os comandos stop, play, pause, avançar, retroceder, entre outros comandos. O que utilizava nela para fazer a gravação era essa fita aqui, que era uma fita cassete de fita, uma fita magnética, como vocês podem ver aqui, assim como aquelas fitas cassetes de música, mas era um outro nome, né? Não era bem, era ó, fita VHS C. Então você iria abrir aqui, essa tampa aqui ela se projeta para frente, encaixa a fita aqui dentro, fecha a tampa e já está pronto para gravar. Então era assim que se faziam as gravações dos momentos antes do smartphone, que tinha essa capacidade de fazer filmagem. Era através de uma câmera portátil, inclusive havia o controle remoto. Então neste vídeo aqui, que já está terminando, vocês viram como não era tão fácil assim a vida antes do smartphone. Porque além do celular que você carregava, você ainda tinha que levar o GPS, a calculadora, a máquina fotográfica, quando não tinha ainda, como esse tem, uma agenda separada, e quando não era uma máquina fotográfica maior do que essa. E quando também surgiu essa, que é um trambolho, na época uma maravilha tecnológica. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver aqui como a gente tinha que carregar tantas coisas junto, às vezes quase tudo ao mesmo tempo, às vezes nem sempre tudo, mas pelo menos uma ou duas coisas a mais. Isso em torno de uns 30 anos, 35 anos atrás. Então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse final de vídeo e faça a inscrição no canal. Também deixe seu like, deixe seu comentário que eu respondo. Se tiver alguma dúvida que ainda eu não tenha falado, coloque que eu posso estar respondendo depois.
acione o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. Até o próximo vídeo, valeu por ter assistido esse. Muito obrigado aí aos novos inscritos no canal. Até o próximo vídeo.